Seu nome? Aretusa. Como é que era a sua vida? Bispo, eu sofri muito. O lado extremo da pobreza eu conheço, porque eu estive lá por muito tempo. Não foi assim, de vez em quando, não. Você cresceu na miséria? Eu nasci na miséria, cresci na miséria e vivi na miséria. A que ponto? Miséria extrema de não ter roupa, não ter calçado, não ter comida, não ter água, não ter luz. Ninguém ajudava. Quando tem aquelas coisas de doação de CRA, essas coisas, chegava na minha vez, não pode, porque tem gente mais prioridade que vocês. Mas como? A minha situação era daquele jeito, e falava, tirava a gente da fila, colocava outro. Pegava muita comida de restaurante, porque a gente não tinha o gás. Então, tinha que pegar resto de comida crua, cozida, para poder se alimentar. Então, era direto. Pegava, a gente combinava no restaurante que ia dar aquela comida, aquela alimentação, passa depois do expediente. Aí passava, recolhia, a gente chegava com aquela sacolinha até pesada. Ali era papel, palito, osso, resto de comida. A gente separava aquilo e comia. Normal, sem nojo, porque já era uma rotina nossa. Era uma rotina. E com isso, todo dia sim, dia não. Aí comecei a pedir esmola nas portas. Batia, pedia. Você me dá uma comida? Aí a pessoa também combinava. Passa de tal dia para pegar esse alimento cozido aqui. Quando a pessoa dava o alimento cru, a gente pegava, fazia aquele fogaréu, para poder cozinhar aquilo. Porque não tinha gás. Para não poder ficar com muita fome, já teve dias de eu dormir 4 dias sem comer nada, o estômago colando, aquela tremedeira de fome. Então, eu conheci o lado absurdo da miséria, pobreza mesmo, de revirar lixo, de não ter saída. Eu pensava, que tristeza que é essa? Por que eu nasci desse jeito? Por que eu vim com uma família assim? Aí eu pensava também, quem é rico, quem é pobre. Eu imaginava, se Deus existe, eu fazia um problema tão maior, tão grande, uma miséria tão grande, que eu pensava, Deus, se Ele existir, Ele não consegue mudar a minha situação. Deus não consegue, porque era uma pobreza tão absurda que eu colocava a minha pobreza maior que Deus. Eu não conhecia Ele, não conhecia. E a miséria, ela traz muito preconceito, vergonha, humilhação, é um choro, uma amargura, que o dia amanhece, você não quer levantar, você não quer acordar. Quando dorme. E quando dorme, amanhece o dia, vou ter que ir para a rua de novo. O que eu vou fazer? Não tem saída, não vê saída. Você chegou sem perspectiva de nada, numa situação assim de fundo de poço mesmo. O que é que você fez para mudar? Como é que está a sua vida hoje? Eu recebi um convite e vim para a igreja. Vai na Igreja Universal. Recebi o convite e cheguei. Aqui eu gostei, era um ambiente que na minha casa tinha muita briga. Então, fiquei na igreja. Aí pensei, eu vou arrumar um casamento, eu vou casar com uma pessoa da igreja, minha vida muda. E casei com meu marido, casamos rápido. Falei, porque eu coloquei todo meu sofrimento, tudo para ele resolver. Aí começou o conflito, a gente brigava muito, a gente se pegava. Aí os vizinhos chamavam a polícia ia lá separar aquelas brigas. Faz um curso de manicure, que manicure dá dinheiro. Fui na prefeitura, consegui o curso de manicure na prefeitura, gratuito. Me especializei em unha, trabalhei muito em salão, só que não resolvia. Ele trabalhava em 2 serviços, um no registro, um de moto delivery, e profundo no vício de aposta, jogos de azar. O que ele recebia, o que sobrava, era viciado no jogo, que ele achava que ganhasse no jogo, a nossa situação ia mudar. E a gente brigava, eu dentro da igreja. Eu fiquei sentada por 12 anos, ouvindo, indo embora brigando. Aquele conflito, eu queria fazer tudo do meu jeito. Eu achava, o pastor está falando isso, o bispo fala isso, que ele não sabe da minha vida, ele nem imagina como que ele está falando que isso daí vai mudar eu. Não vai me mudar, não vai mudar minha situação. Deus não vai olhar para mim. Então, eu fazia do meu jeito. Eu vinha, participava do culto, ia embora, a gente brigava bastante. 12 anos assim. Chegava a época de fogueira santa, eu não concordava, eu falava, não é verdade, as pessoas combinam com o pastor para falar ali, para falar uma vida mudada dela, porque eu pensava, não é possível, que eles contam aquelas coisas e a pessoa mudou, é uma mágica? Não é verdade. Eu tinha isso comigo, que era mentira, que era uma combinação, que era uma farsa. Então, chegava a época de fogueira santa, ou eu queria sair da igreja, me afastava, eu sentava lá no fundo, não queria me aproximar, eu resistia, eu era muito resistente, eu não tinha nada, cheguei sem nada, e tinha
tinha resistência a tudo que vinha do altar. E brigava muito, aquele conflito, era uma perturbação dentro de mim, uma perturbação, insônia, não conseguia dormir. Eu pensava até em morrer, mas não tinha coragem de me matar. Essa era a verdade. Quando é que sua vida mudou? O que você fez e hoje, como é que está? Eu me identifiquei com um testemunho. Um testemunho que eu pensava que era combinado. Teve um dia que eu falei, chega. Era uma época agora, assim, de final de ano, de Fogueira Santa. Levantei do meu lugar, fiz aquele propósito. Fiquei lá aquele período, eu fazendo unha, foi o mês que eu mais fiz unha no salão, foi aquele mês de dezembro. Fui colocando, fui gerando meu sacrifício, colocando no envelope. Ele pegou o 13º dele, ninguém falou nada. Deus foi falando, faz o seu melhor, aparece, que eu vou aparecer para vocês. Só que eu entendia que não era só meu sacrifício financeiro, eu tinha que entregar minha vida para Deus poder mudar. Então, eu comecei a minha vida. Ele parou com os jogos, eu parei de fazer coisa errada. Falamos, vamos fazer um sacrifício total, verdadeiro, para Deus aparecer na nossa vida. Chegou o dia da entrega, não foi fácil. Subimos, cumprimos lá aquele sacrifício, porque tanto dinheiro ali, fui colocando, a voz falava, para que dinheiro? Deus não precisa de dinheiro. Só que eu resisti àquela voz, que por mais de 12 anos eu ouvi dentro da igreja. Falei, não, agora eu vou cumprir. Eu vou fazer o verdadeiro sacrifício. E subimos no altar. Na descida, eu já desci diferente já. Deus confirmou comigo, você me ouviu, me obedeceu, agora eu vou fazer a minha parte. Naquele mês de dezembro não aconteceu nada. E nesse período, casada, nós conseguimos uma casa financiada do governo, uma casa popular. E Deus me deu uma direção, uma ideia, vende essa casa. Era uma loucura vender, a única casa que a gente tinha de financiamento. Eu vendi aquela casa, no mês de dezembro a corretora falou, olha, Aretusa, vendemos a casa. Aí ela me deu, quitei lá a dívida com o banco, me sobrou pouco. Aí Deus falou, visita os condomínios. Mas como visitar um condomínio? Eu, Aretusa, fui lá, visitei um condomínio. Peguei o contato do proprietário, ele foi lá, me mostrou, falou, aqui eu não tenho interesse, você pode construir aí. Eu falei para ele, eu não tenho dinheiro para te pagar. O que eu tenho, eu nem sei se dá para me construir. Ele falou, fica tranquila, vamos no cartório, eu passo a escritura desse terreno para você. Quando você puder, tiver, você me liga e você me paga. Ali já era Deus já mudando a minha vida. Ele foi, passou a escritura no nosso nome, daquele terreno. Aquilo que sobrou, a conta não batia. Aquela casa ergueu. Uma outra imobiliária me ligou, Aretusa, tem um cliente interessado nessa casa. Que daí aquela ideia, aquela direção de vender, Deus a colocou, erga essa casa no condomínio e coloca para venda. A corretora, uma venda à vista, Aretusa. A primeira vez que na minha conta, eu tive que abrir conta, que parecia um dinheiro à vista de uma venda de uma casa, de um imóvel. Paguei ele, que ele me esperou todo aquele período lá, paguei ele e dali começou eu fazer casa, daquele terreno, virou uma casa, daquela casa, construí outra casa. Aí eu já não fazia mais unha, que eu não conseguia conciliar manicure com construção. Aí abri a empresa, o CNPJ. Deus foi tão assim, começou a mudar a minha vida, que a Aretusa Manicure, Deus fez a Aretusa Construtora. A construtora chama Aretusa Construtora. E começou casa, clientes. Deus foi tão assim que mudou, Ele transformou a minha vida, que eu chego numa reunião, eu sento na ponta da mesa, é o próprio Deus que conduz aquela reunião, porque a manicure faz uma reunião para pessoas de alto poder aquisitivo, de uma venda de imóvel. Para quem andava muito a pé, não tinha dinheiro para condução. Já tive várias e várias caminhonetes, vários automóveis, porque essas casas assim, a pessoa como é o valor alto, ela dá em permuta, dá em automóvel. Deus me deu condição, bispo, de que um lugar que eu nunca pensei em ir, nunca pensei em estar, comida, roupa, assim, joia, mas aí eu penso e eu sei, eu nunca me apeguei nessas coisas de valor, nada me chama atenção, porque eu cheguei aqui na igreja sem nada. E eu sei que quem me dá, que quem me proporciona tudo isso, é a Fogueira Santa, que me deu, foi uma oportunidade de transformar minha vida, é Deus. Então eu não me apego a bem material, porque o meu bem maior é Deus, e é dele que vem tudo o que eu tenho. Do altar, que é a Fogueira Santa, vem o sustento para os funcionários, a Aretusa que pedia comida, que passava fome, dá
condições para o funcionário levar o sustento para casa. Só esse mês de dezembro, a gente está com 7 obras em condomínio em andamento, 7 obras. E aí a gente entrega essas obras, vem mais, vem mais. A construtora tomou, Deus fez uma proporção tão grande que eu fico assim pensando, como que Deus faz o milagre? Mas por quê? Porque eu me entreguei, eu não virei as costas, fiquei muito tempo relutando, mas a partir do momento que eu me entreguei para Ele, Ele fez muito mais do que eu nem imaginava. Deus abençoe.